Nós estamos agora no quarto vídeo dessa playlist a respeito desta palavra, idolatria. O que é idolatria? O que é ícone? O que significa isso na Bíblia Sagrada? Por que tanta gente se divide e calunia e difama e acaba se contaminando, mesmo não tendo imagens, ícones em suas casas? Nós estávamos falando a respeito da carta de Efésios, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele inspirado por Deus, diz que idolatria é a imoralidade sexual, idolatria é a avareza, amor ao dinheiro, a riqueza, ganância. Isso é uma idolatria que atrai a ira de Deus. Você pode pegar ali desde o versículo, desde o 3, isso, o versículo 3, 4, 5, 6, esse texto aí, muito importante. Ali fala da conduta, do comportamento do cristão, do verdadeiro cristão, da conduta, do comportamento do falso cristão e dos que estão na escuridão, nas trevas. Lá nós estávamos falando sobre o que aconteceu, essa idolatria que Israel praticou embaixo do Monte Horebe, lá onde Moisés tinha visto um anjo, uma sarça ardente, quando iniciou seu ministério, recebeu essa missão de tirar o povo de Israel do Egito. Sim, é lá no Monte Horebe, nessa localização. E ali o povo comete uma idolatria terrível. Moisés diz, um pecado grave. Então ele disse ao povo, vocês cometeram um pecado muito grave. O Senhor estava pensando em destruir vocês, mas eu roguei, intercedi por vocês. Vou subir de volta ao monte. E diz a palavra de Deus que ele subiu com outras 2 tábuas de pedra, porque aquelas ele quebrou. Então ele fizeram outras 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. Deus disse, faça outras 2 e suba. Ele subiu e ficou lá mais 40 dias e 40 noites. Diz a palavra que ele não comeu e não bebeu. Ficou vivendo numa providência divina, lá na montanha do Horebe, lá em cima. E Josué foi com ele para ajudar a levar aquelas pedras que eram pesadas. Lá foram escritas os estatutos, as leis de Deus. Diz a palavra, as 10 palavras. E uma delas ali começa no Êxodo, no capítulo 20, dizendo que não faça imagem, figura, escultura de coisa nenhuma que está no céu, em cima da terra, no mar ou embaixo da terra. Não faça para adorar, cultuar como Deus. Isso é idolatria. Irmãos, o que não é idolatria está na Bíblia. Deus proíbe fazer imagem, mas ele mesmo depois, Deus vai mandar fazer uma imagem do quê? De uma serpente de metal. Uns dizem que era de bronze, outros de cobre. E vai mandar Moisés pendurar essa serpente numa vara. Por quê? Porque está lá no capítulo 21 de Números. Números capítulo 21, versículo de 1 a 9. Desculpa, do versículo 4 a 9. 4 a 9. Então, o povo de Israel, ele estava contornando o território de Edom, na direção do Mar Vermelho. Mas eles começaram a ficar estressados, e muitos deles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque tinham tirado do Egito, que estava enjoado do maná, esse alimento miserável. Começaram a difamar e a reclamar diante de Deus, aquele alimento maravilhoso que Deus enviava para eles todos os dias, do céu, o maná, providência divina, para alimentar suas famílias, seu povo, naquele deserto. Deus estava cuidando deles, mas eles, muitos, não todos, mas a maioria deles, começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés a respeito disso. Estavam estressados e cansados, não seguiam a Deus de todo o coração, não temiam a Deus de todo o coração. Veja que essa geração, a maioria deles vai morrer no deserto, por causa de suas reclamações e murmurações, porque não se convertiam verdadeiramente.
É a imagem da igreja. Esse povo que saiu do Egito, que morreu quase todos no deserto e não entrou na terra prometida, é a imagem, a igreja hoje, a igreja católica, apostólica, romana, as igrejas pentecostais, as igrejas protestantes, evangélicas. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é espiritual. A igreja de Jesus Cristo não é feita de tijolo, cimento, concreto. Vocês estão entendendo? Imagens. A igreja é feita de gente, de pessoas. E foi edificado por Jesus Cristo e os apóstolos lá na cruz, quando ele foi crucificado e ressuscitou. Estabeleceu os apóstolos como coluna deste novo templo, o terceiro templo espiritual, cujas pedras vivas são nós, os discípulos, aqueles que abraçam a fé em Jesus Cristo e se convertem verdadeiramente. Então a igreja se tornou muito grande, se expandiu, se desenvolveu e está no mundo inteiro. Mas são um povo pecador, um povo rebelde, murmurador, como aquele povo. Então muitos estão sentados nos bancos, pregando dos púlpitos e dos altares, mas não vivem a palavra de Deus. São pessoas que estão nas trevas, infelizmente. São pessoas que foram enganadas por tantos falsos pregadores, estão pregando erros em nome de Deus. Tem muita gente assim. E as pessoas vão às igrejas e não se convertem totalmente, verdadeiramente, muitos deles. Mas, no meio dessa gente toda, existe um povo, um eleito, escolhido, os vencedores, os fiéis, que são a verdadeira igreja de Jesus Cristo, no meio dessa gente toda. Esses aqui serão salvos. Esses aqui serão herdeiros do reino dos céus. Enquanto que os outros não. Por quê? Porque estão cometendo uma idolatria terrível. Amor ao dinheiro, avareza e imoralidade sexual. Por ali, pronto. Você já vai eliminar um montão de gente. Sim, vai ser eliminado. Por quê? Porque não se converte verdadeiramente. Estão contaminados com o mundo. Porque idolatria não é só adorar imagens. E hoje tem gente que adora, tem gente que exagera, é verdade. Exagera. Tem católicos idólatras? Tem. E evangélicos? Tem também. Mas a idolatria moderna, ela está retratada, expressada na conduta, no comportamento. Vamos para o outro vídeo, o quinto vídeo, a fim de continuar este assunto muito importante sobre esta palavra, idolatria, para que você escape, seja salvo, liberto de um falso ensinamento a respeito disso. Amém?